Olha só isso aqui. Porque uma conversa entre Donald Trump e Lula acabou chamando atenção no cenário político e econômico. Segundo informações divulgadas recentemente, os dois falaram sobre comércio internacional e tarifas. Isso acontece justamente num momento em que o Brasil enfrenta pressão econômica, queda de popularidade do governo e tensão crescente no cenário internacional. E o detalhe mais curioso é o contexto dessa conversa, porque Trump hoje aparece cada vez mais fortalecido politicamente nos Estados Unidos, enquanto Lula enfrenta desgaste forte aqui dentro do Brasil. Ou seja, o encontro entre os dois acaba tendo um peso simbólico muito maior do que parece. Segundo as informações divulgadas, o foco principal foi comércio e tarifas envolvendo relações econômicas entre os países. E aí começa um ponto importante. Quando Trump entra nesse tipo de debate, normalmente ele adota uma postura muito mais agressiva na defesa dos interesses americanos. E isso gera preocupação em vários setores, porque Trump sempre foi conhecido por pressionar parceiros comerciais, impor tarifas e usar acordos econômicos como ferramenta política. Foi assim no primeiro mandato dele, e muita gente acredita que pode voltar a ser assim novamente. Enquanto isso, Lula tenta manter uma postura diplomática mais alinhada ao discurso globalista, defendendo a aproximação com diferentes blocos internacionais e tentando equilibrar relações entre Estados Unidos, China e BRICS. Só que existe um problema nisso tudo. Parte do mercado enxerga o governo Lula como fraco economicamente. E quando o Brasil entra numa negociação internacional em momento de desgaste político interno, o poder de pressão naturalmente diminui. E aí começa outra discussão importante nos bastidores. Será que o governo brasileiro teria força suficiente para enfrentar possíveis pressões econômicas mais duras, caso Trump volte com postura mais protecionista? Porque uma coisa é negociar com governos mais previsíveis. Outra completamente diferente é lidar com Trump, que costuma transformar comércio em instrumento direto de pressão política. E o cenário fica ainda mais delicado quando você olha os números internos do governo Lula. A desaprovação cresce em vários estados importantes, a economia ainda gera desconfiança em parte da população, e o governo enfrenta dificuldade para recuperar apoio popular. Ou seja, essa conversa entre Trump e Lula acontece justamente num momento onde os dois vivem realidades políticas completamente diferentes. Enquanto Trump tenta voltar ao poder com um discurso de força, nacionalismo e crescimento econômico, Lula enfrenta desgaste crescente, críticas na economia e aumento da rejeição em estados estratégicos do Brasil. E muita gente começa a enxergar isso como um sinal importante para os próximos anos. Porque dependendo de quem vencer nos Estados Unidos, o impacto político e econômico sobre o Brasil pode ser gigantesco. Agora eu quero saber de você. Se Trump voltar à presidência americana, isso fortalece ou enfraquece o governo Lula? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de análise política direta e sem filtro, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos meses prometem mudar muita coisa no cenário internacional e brasileiro.